Em junho de 2024, o campo de batalha de Donetsk continuava sendo um inferno sem trégua, com confrontos ferozes tingindo de vermelho o solo do leste da Ucrânia. Bilohorivka, uma pequena cidade a poucos quilômetros da linha de frente, tornou-se um ponto estratégico crucial, enquanto as forças russas avançavam para expandir seu controle, buscando romper as defesas ucranianas e progredir na região. A nordeste da cidade, a cerca de 3 quilômetros, um riacho estreito, com apenas 1,20 m de largura, corria silenciosamente, sem marcação nos mapas militares russos. Esse riacho, com margens lamacentas de 35 centímetros de profundidade devido às chuvas persistentes entre 8 e 10 de junho e uma inclinação de 15 a 18 graus, parecia inofensivo, mas escondia uma armadilha mortal. Ao redor do riacho, colinas baixas, de 20 a 25 metros de altura, com vegetação esparsa, formavam um gargalo natural onde um único erro poderia levar ao desastre. A 54ª Brigada da Ucrânia, uma unidade calejada com mais de 3 anos de experiência em combates no Donbas, estabeleceu posições defensivas fortificadas a 1,4 a 2 quilômetros a oeste do riacho, escondidas em florestas ralas e búnkers camuflados com redes e galhos. O 1º Batalhão Mecanizado, encarregado de proteger o norte de Bilohorivka, posicionou seus postos de combate para controlar todas as rotas de aproximação pelo leste. Com uma rede robusta de reconhecimento, combinando drones e inteligência humana, a Ucrânia mantinha um estado de alerta elevado, pronta para contra-atacar qualquer movimento russo. O jornal The Guardian relatou que os sistemas integrados de inteligência da Ucrânia permitiam respostas rápidas, explorando erros táticos russos e transformando desvantagens do terreno em vantagens letais. O confronto começou ao amanhecer de 12 de junho de 2024, quando uma equipe de reconhecimento ucraniana, posicionada em uma colina de 25 metros, a 700 metros a oeste do riacho, detectou um movimento incomum na escuridão. A equipe de 5 homens, equipada com 2 drones DJI Mavic 3, cada um pesando 900 gramas, com câmeras Hasselblad de resolução 4K, alcance de sinal de 15 km, tempo de voo de 46 minutos e capacidade de operar na neblina, também usavam um dispositivo infravermelho FLIR T1020, com resolução 1024 por 768, capaz de detectar assinaturas térmicas de veículos a 2 quilômetros, mesmo com visibilidade de apenas 200 metros devido à neblina. Ao raiar do dia, a equipe notou assinaturas térmicas fracas vindo do leste, a 4 quilômetros do riacho. Um drone DJI Mavic 3 foi lançado, voando a 120 metros para evitar radares russos como o Krasuka-4, que detecta alvos acima de 200 metros. As imagens da câmera do drone, exibidas em uma tela portátil de 18 centímetros, revelaram um comboio russo com 5 veículos BMP-2, cada um com 6,70 metros de comprimento, 3,15 metros de largura, armados com um canhão automático 2A42 de 30 mm com 500 projéteis, disparando 550 tiros por minuto, e 4 mísseis antitanque 9M1113 Concurs com alcance de 4 quilômetros. Acompanhando, havia 3 caminhões Ural 4320, cada um carregando 10 a 12 soldados de infantaria, totalizando cerca de 30 homens, sem sistemas de defesa antiaérea como Manpads ou Tor M2. O comboio movia-se em formação de fila única por uma estrada de terra estreita, com 3,80 metros de largura a 17 km por hora, com os BMP-2 espaçados entre 10 e 12 metros, mostrando falta de cautela e sem reconhecimento avançado. A Reuters observou que a autoconfiança russa, especialmente ao atravessar terreno desfavorável sem defesa antiaérea, foi um erro tático fatal. A equipe de reconhecimento ativou o modo de gravação do drone e rastreou o comboio pela tela. Os veículos BMP-2 moviam-se lentamente, sem sinais de detectar o drone voando baixo.
A estrada de terra até o riacho, com lama de argila e areia a 60% de umidade após a chuva, representava um perigo óbvio que os russos pareciam não prever. O drone, mantido a 100 metros de altitude, usando uma frequência de 5,8 GHz para evitar interferências, continuou observando enquanto o comboio se aproximava a 1 quilômetro do riacho. Por meio do rádio criptografado Harris Falcon 3 AN/PRC 152, com bandas UHF e VHF e criptografia AES de 256 bits, a equipe reportou ao quartel-general. O 1º Batalhão Mecanizado, a 12 quilômetros a sudoeste, recebeu o alerta. Comboio russo, 5 BMP-2, 3 caminhões, a nordeste, a 1 quilômetro do riacho, sem defesa antiaérea. Os dados do drone foram transmitidos ao sistema de mapeamento digital Cropiva, exibindo a posição do comboio em um modelo tridimensional com precisão de 2 metros. As imagens confirmaram a ausência de defesa antiaérea ou radar de interferência russo, com os veículos BMP-2 muito próximos uns dos outros, tornando-os vulneráveis a um ataque surpresa. Quando o comboio russo se aproximou do riacho, o BMP-2 líder, comandado por um sargento russo, desceu a margem a 12 km por hora, confiante de que o terreno não seria um obstáculo. Mas suas lagartas de aço, com 30 centímetros de largura, afundaram na lama de argila e areia com 60% de umidade, parando após apenas 1,5 metros. O motorista acelerou, espalhando lama, mas o veículo afundou mais 40 centímetros, inclinando-se 12 graus à direita, bloqueando o caminho. Os BMP-2 seguintes, sem sinal para parar, continuaram avançando, formando uma linha estagnada, com o 5º BMP-2 a 45 metros do riacho. Cerca de 30 soldados russos de infantaria desceram para avaliar, carregando pás e cabos para liberar o veículo. Mas o terreno estreito, ladeado por colinas de 20 metros, impedia uma dispersão ou retirada eficaz. Alguns soldados cavaram, mas a argila pegajosa tornava o trabalho lento. A equipe de reconhecimento, de seu ponto de observação no topo da colina, identificou uma oportunidade única. Pelo rádio, reportaram urgentemente: alvo preso, 5 BMP-2, 3 caminhões, em fila única, infantaria em desordem, solicitamos ataque imediato. Imagens do drone a 100 metros confirmaram a ausência de defesas antiaéreas russas como o Pantsir S-1 ou radares de interferência. A infantaria russa agrupava-se em 4 a 6 homens, lutando para liberar o BMP-2 líder, enquanto os veículos traseiros se amontoavam, piorando o caos. O The Guardian descreveu isso como um exemplo clássico da vulnerabilidade russa aos ataques precisos da Ucrânia em terrenos desfavoráveis. No quartel-general do 1º Batalhão Mecanizado, um bunker fortificado a 12 quilômetros de Bilohorivka, o comandante recebeu o relatório. O bunker vibrava com urgência disciplinada, enquanto os oficiais se reuniam ao redor da tela do Cropiva, mostrando o comboio russo preso em um gargalo de 65 metros, com o BMP-2 líder afundado 40 centímetros e os veículos seguintes incapazes de manobrar devido às colinas ao redor. O comandante, com 3 anos de experiência em combates no Donbass, convocou as equipes de drones e Javelin pelo sistema Harris Falcon 3. Com base nos dados do Cropiva, o comandante avaliou que os 20 a 30 minutos em que os russos estavam presos ofereciam uma janela para um ataque relâmpago. Temos 25 minutos antes que a artilharia ou aviação russa chegue. Ataquem rápido, ataquem forte, ordenou com firmeza. A análise do terreno confirmou a inclinação de 16 graus do riacho, uma camada de lama de 35 centímetros e um caminho de 3,5 metros de largura, prendendo os veículos BMP-2 de 14,7 toneladas. A decisão foi tomada. Um ataque duplo combinando drones FPV e mísseis Javelin para destruir o comboio antes que os russos reagissem, maximizando o elemento surpresa.
Em 4 minutos, as forças se dividiram em 3 grupos. O primeiro, uma equipe de 10 homens com drones FPV, operava 16 drones FPV artesanais, cada um pesando 1,4 kg, com velocidade máxima de 120 km por hora, alcance de 7 km, 10 carregando ogivas explosivas de 1 kg, equivalente a 1,5 kg de TNT, e 6 com ogivas perfurantes de 800 gramas, capazes de penetrar 25 milímetros de aço RHA a 100 metros por segundo. Esses drones usavam estruturas de carbono, motores brushless 2207 de 2400 kV, câmeras FPV de 1000 TVL e baterias LiPo 4S de 1500 mAh para voos de 8 minutos. Eles foram designados para atacar do noroeste, em um ângulo de 320 graus, mirando os compartimentos de motor, blindagem de 15 mm e torres, blindagem de 25 mm dos BMP-2. O segundo grupo, uma equipe de 4 homens com Javelin, carregava 2 lançadores FGM-148F Javelin, cada um pesando 22,3 kg, com mísseis de 1,10 m de comprimento, 127 mm de diâmetro, ogivas Hit Tandem de 8,4 kg, capazes de penetrar de 600 a 800 mm de aço RH, com alcance de 2,5 km. Eles se posicionaram a sudoeste, em um ângulo de 235 graus, a 750 metros do alvo, mirando de cima. O terceiro grupo, a equipe de reconhecimento de 5 homens, manteve sua posição na colina a oeste, a 500 metros do riacho, usando 2 drones DJI Mavic 3 e um radar móvel Lightef LR1, alcance de 5 km, para coordenação em tempo real. Os preparativos se desenrolaram rapidamente em 8 minutos, com coordenação impecável entre as equipes. A equipe de drones FPV, baseada a 2 km do riacho, testou 16 drones em uma oficina na floresta. Cada drone teve sua bateria, câmera e ogiva, 10 explosivas com raio letal de 5 metros, 6 perfurantes capazes de penetrar 25 mm de aço, verificadas. Os drones foram programados para voar a 50 metros em uma frequência de 5,8 GHz para evitar interferências do Krasuka 4 russo. A equipe Javelin, em um bunker a 1,5 km do riacho, verificou 2 lançadores e 4 mísseis, garantindo o funcionamento das câmeras infravermelhas CLU de 640 por 512. Sua posição de disparo, em uma colina de 28 metros camuflada com redes e feno, oferecia uma visão clara do riacho. A equipe de reconhecimento manteve contato via Harris Falcon 3, atualizando o Cropiva a cada 20 segundos com dados precisos. O Javelin, com sua capacidade de disparar e esquecer e ataque de cima, era ideal para emboscadas rápidas, especialmente com suporte de drones. As operações começaram em uma neblina densa, com visibilidade de 200 metros. A equipe de drones FPV, com 10 homens, usou 2 veículos blindados Kozak 2 a 95 km por hora, alcançando uma floresta rala a 1,3 km do riacho em 7 minutos. Eles montaram um posto de comando camuflado com 3 telas FPV de 25 centímetros e 2 laptops rodando Cropiva, exibindo a formação russa em modelo tridimensional. A equipe Javelin de 4 homens, em um Kozak 2, chegou à colina sudoeste em 5 minutos, cavando trincheiras de 80 centímetros, camufladas com pedras e grama. A equipe de reconhecimento permaneceu no lugar, lançando um segundo drone DJI Mavic 3 a 100 metros para imagens contínuas. Todas as equipes usaram redes de camuflagem florestal, movendo-se rapidamente e em silêncio na neblina para ocultar seus movimentos.
Quando o BMP-2 líder afundou 40 centímetros na lama e a formação russa entrou em caos, com a infantaria dispersa e os veículos traseiros bloqueados, o comandante ordenou o ataque. A equipe de drones FPV lançou 10 drones do noroeste em um ângulo de 320 graus a 320 graus, a 50 metros e 85 km por hora. Cada drone controlado por óculos FPV RunCam e controles Radiolink AT10II, com atraso de apenas 0,02 de segundo, mirava com precisão. O primeiro, com uma ogiva explosiva de 1 kg, atingiu a blindagem traseira de 15 mm do BMP-2 líder, inflamando seu tanque de 462 litros em uma bola de fogo de 4 metros. A chama, com fumaça preta de 15 metros, obscureceu a infantaria russa cavando abaixo, cujo pânico ecoava pelo vale. Um segundo drone, com uma ogiva perfurante de 800 gramas, atingiu a torre do segundo BMP-2, a 12 metros de distância, a 80 km por hora, penetrando a blindagem de 25 mm e detonando 160 projéteis de 30 mm em uma bola de fogo de 6 metros, incendiando o veículo em chamas de 8 metros. A fumaça densa se misturou à neblina, sufocando o campo de batalha. Um terceiro drone, com ogiva explosiva, atingiu o motor do terceiro BMP-2, a 10 metros a 55 metros de altitude, inflamando seu tanque de combustível em uma chama de 7 metros, neutralizando o veículo. A fumaça densa encobriu a cena, amplificando a desordem russa. Um quarto drone, com ogiva perfurante, mirou a torre do quarto BMP-2, que recuava a 5 km por hora, a 88 metros e 88 km por hora, danificando o canhão 2A-42 e a óptica, tornando-o ineficaz para combate, mas sem detonar sua munição. Enquanto os BMP-2 queimavam, um quinto drone, com ogiva explosiva, atingiu a infantaria russa perto do terceiro BMP-2, cavando lama a 40 metros e 90 km por hora, matando a maioria em um raio de 5 metros, dispersando sobreviventes em pânico. Outro drone, explosivo, mirou a infantaria perto de um caminhão Ural 4320, a 30 metros do riacho, a 45 metros e 85 km por hora, causando pesadas baixas e desmanchando a coesão russa, com sobreviventes fugindo para uma floresta a 150 metros em meio a explosões contínuas. Um sétimo drone, perfurante, atingiu o motor do quinto BMP-2, a 45 metros do riacho, a 80 km por hora, desativando seu sistema de transmissão, com fumaça sinalizando derrota. Mais 2 drones, ambos explosivos, miraram a infantaria russa fugindo perto da borda da floresta, dizimando suas formações e forçando sobreviventes a se embrenharem na mata, abandonando armas e companheiros. O drone final, perfurante, foi mantido em reserva, pois a formação russa já havia colapsado, com os BMP-2 queimando ou imobilizados e a infantaria derrotada. Em menos de 3 minutos, a equipe de drones FPV reduziu o comboio russo a destroços e fumaça, preparando o terreno para o golpe final da equipe Javelin. A equipe Javelin, do sudoeste, em um ângulo de 235 graus a 750 metros em uma colina de 28 metros, disparou de trincheiras a 8 metros de distância, camufladas com redes. Um míssil Javelin FGM-148F mirou o quarto BMP-2, já danificado, a 150 metros e 290 metros por segundo, travando via câmera infravermelha CLU, que mostrava o motor a 200 graus Celsius.
Sua ogiva Hit Tandem perfurou a torre de 25 mm, detonando projéteis de 30 mm em uma explosão de 6 metros, matando infantaria próxima em uma onda de choque de 25 metros e chamas de 6 metros. Um segundo míssil Javelin mirou o terceiro BMP-2, danificado mas reparável, seguindo uma trajetória curva, perfurando sua torre e destonando munições restantes em uma explosão de 6 metros, garantindo sua destruição. A fumaça subiu, misturando-se à neblina, enquanto a explosão final sinalizava a vitória. A operação, coordenada via Kropiva e Harris Falcon 3, viu a equipe de drones FPV desestabilizar os russos do noroeste em 320 graus, dispersando a infantaria para os ataques da equipe Javelin do sudoeste em 235 graus. Os mísseis, lançados com 15 segundos de intervalo, maximizaram o impacto, com a equipe de reconhecimento fornecendo dados em tempo real via drone no Kropiva com precisão de 2 metros. Em 5 minutos, 4 BMP-2 foram destruídos, um gravemente danificado e 20 a 25 soldados russos mortos, com sobreviventes fugindo para uma floresta a 150 metros. Quando a fumaça subiu e as explosões diminuíram, a equipe de reconhecimento lançou um segundo drone DJI Mavic 3 a 120 metros, capturando imagens em 4K do massacre. 4 BMP-2 queimados, com torres e motores destruídos, um imobilizado com lagartas quebradas e corpos russos espalhados em um raio de 50 metros. A fumaça subiu 20 metros, misturando-se à neblina em um cenário de guerra sombrio. O comandante ordenou uma retirada rápida. A equipe de drones FPV guardou 16 drones e telas em veículos Kozak 2 em 3 minutos, recuando 10 km por uma estrada florestal a 90 km por hora. A equipe Javelin desmontou os lançadores, carregou-os em um Kozak 2 e retirou-se para o sudoeste, camuflada com redes. A equipe de reconhecimento, última a sair, usou um veículo Polaris RZR a 80 km por hora, carregando o radar Lightef LR-1 e 2 drones DJI Mavic 3, movendo-se por colinas acidentadas. Todas as equipes usaram jammers L3 Harris Vampire em frequências de 2,4 a 5,8 GHz para bloquear a detecção de rádio russa, movendo-se em veículos Kozak 2 camuflados de floresta pela neblina sem deixar rastros. O confronto em Bilohorivka, relatado pelo Ukraine Today em 21 de julho de 2025, com um vídeo nítido em 4K, marcou uma vitória retumbante da Ucrânia, tanto militar quanto moral. 5 veículos BMP-2 russos foram destruídos ou incapacitados, 4 queimados, 1 imobilizado, com 20 a 25 soldados russos mortos e sobreviventes fugindo para a floresta. As forças ucranianas, com coordenação impecável e decisões rápidas, não sofreram baixas. O Guardian, Reuters e BBC citaram a batalha como prova da agilidade e inovação da Ucrânia contra um inimigo numericamente superior. O vídeo do Sukhomimos, viralizado globalmente, mostrou fumaça preta subindo dos destroços dos BMP-2, misturando-se à neblina, um aviso contundente de que um riacho de 1,20 m pode decidir destinos. Ao amanhecer dissipar, essa vitória não foi apenas um trunfo militar, mas um símbolo ardente do espírito indomável da Ucrânia. Uma chama que nenhum desafio, por mais severo, pode apagar.